A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia! Está no ar o Universidade 93,7. Meu nome é Bruna Martins e hoje trazemos para vocês a última parte do especial de crônicas sobre as cores da cidade. E eu sou Felipe Fabrini. Bom dia! Você já parou para pensar em quantas cores existem em São Paulo? Os nossos repórteres sim, e é por isso que escolhemos 6 cores para representar a vida paulistana. Confira as histórias sobre as cores. Sabe quando você está no trânsito e ouve uma música que te lembra os olhos de alguém? É disso que trata a nossa primeira crônica, de Bruna Martins, sobre a cor castanha. Venha descobrir o que essa cor tem a ver com São Paulo. Em seguida, Vitória Del Pintor nos traz uma reflexão sobre a cor pêssego nesses dias quentes. As reflexões que surgem em uma tarde. E você já parou para pensar na energia que move a nossa vida? Carol Pulice nos traz uma história sobre a cor preta no dia a dia. As ausências e as coisas que a gente não presta atenção. Houve um assassinato na casa dos Marinho. Quem será que foi? Em que cômodo? Com qual arma? Felipe Fabrini responde com uma história de detetive. Assassinato na residência dos Marinho. Depois, um relato sobre a cor magenta na avenida mais conhecida de São Paulo. O céu do pôr do sol pode te surpreender. Todo mundo gosta de salmão, mas já pararam para pensar o que deixa o peixe daquela cor? Confira na crônica de Luísa Queiroz. E se o peixe que você come tivesse uma outra cor? Então vamos começar agora o nosso especial colorido em homenagem à cidade de São Paulo. Programa Universidade 93,7. Na nossa correria do dia a dia, a música pode ter muitas funções. Pode nos acalmar diante de uma situação que traz nervosismo, animar antes daquela festa que promete, ajudar a passar o tempo no transporte público e pode também nos trazer muitas lembranças. É isso que a Bruna Martins mostra na crônica dela que a gente vai ouvir agora. Ah, não, essa música não. Nossa, eu tinha esquecido como o Gabriel tem um gosto péssimo pra músicas. Deixou esse CD aqui no meu carro, mas agora também eu mal consigo ouvir ele de tão ruins que são as músicas, meu Deus. Consegue de latino até Legião Urbana. Aliás, eu lembro dele dizendo que ouvia essa música e lembrava de mim. Só porque o Renato falava dos olhos castanhos. Bom, mas isso também não significa muita coisa, né? Porque a cada dia ele me falava de alguma música que ele ouvia e lembrava de mim. Engraçado, porque eu nunca lembrei dele com nenhuma música. Não sei se eu era fria demais, ou ele que era meloso demais, né? Bom, ironia do destino é hoje eu ouvir Legião e lembrar dele. Bom, se bem que também eu não posso reclamar muito, né? Porque eu podia ouvir e lembrar da galera que vai lá pra Paulista de domingo com camiseta da CBF, umas faixas escritas "Que país é esse?". Gente, existe coisa mais tosca que isso? Ah, existe sim, claro que existe. Existe essa galera que não dá seta. Dá seta! Não tenho bola de cristal não pra adivinhar que você vai virar. Nossa, nessas horas que eu lembro como é horrível andar de carro em São Paulo. E mesmo assim eu continuo adorando essa cidade. Como pode, né? Às vezes eu sinto que ela vai me enlouquecer, mas nossa, tem hora que eu me sinto tão livre, parece que eu posso fazer o que eu quiser aqui. Ah, isso é ótimo, mas é irônico pra caramba, né? Agora acho que eu vou parar de falar das ironias da vida aqui, porque o motorista aqui do lado já me olhou com uma cara de que essa louca tá falando sozinha. Deixa eu tirar esse CD e botar numa rádio, vai. Deixa eu ver. Pronto. Bom, e vamos conversar agora com a autora. E aí, Bruna, você já viu alguém cantando num carro e ficou se perguntando do que a pessoa estava lembrando naquela hora? Nossa, com certeza. Acho sempre muito engraçado ver como as pessoas conseguem viajar para tão longe em seus pensamentos no meio do trânsito caótico de São Paulo. Mas acho que se eu dirigisse seria igualzinha. Muito obrigado. Essa foi Bruna Martins para o especial Crônicas. Programa Universidade 93,7. Pêssego é uma cor que certamente traz muitas lembranças a todo mundo.
desde as mais literais, envolvendo a fruta, até algumas mais abstratas. Mas traz uma sensação também, uma quentura. E é desse calor da cor pêssego que trata a crônica a seguir, da Vitória Del Pintor. Era uma tarde quente, mas não quente a ponto de te fazer suar. Fazia uma temperatura que aquecia as pessoas, como se as acariciasse. A jovem adulta de fios castanhos, avermelhados e curtos, decidira sair de casa naquela tarde. Iria tomar um café, quem sabe? Talvez um chá, acompanhado de um pedaço de torta. As suposições vinham enquanto a observava deixar a entrada do prédio em que habitava. Era monocromática, jovem. Não fazia propositalmente, imagino, mas o contexto contribuía para tal. Portava um vestido fluido, de mangas curtas que cobriam apenas o começo dos ombros corados. A peça quase se confundia com a pele sutilmente dourada, alaranjada. As bochechas, talvez pelo calor, talvez por um blush, traziam um rubor pêssego, que parecia ornar perfeitamente com o ambiente que a rondava. Era monocromática, mas não estava forçado ou incômodo. Era de uma sutileza que encantava os demais, quase como se ela própria fosse uma alegoria do clima daquela tarde. Era engraçado como ela deixava uma aura. Até o café que passava no coador individual, na minha pequena mesa, adquiria um tom mais quente, apessegado. Seria mesmo a menina responsável por todo o tom quente que transbordava naquela tarde? Talvez eu estivesse impondo essa responsabilidade nela, quando, na verdade, se tratava de uma cor local que eu estava egocentricamente desenhando em tudo e em todos que estavam, naquele contexto, dentro da minha panorâmica. Havia sido uma manhã boa, afinal. Estava feliz, aquecida. Monocromática. Ao menos os meus sentimentos estavam. Eles brincam com o ar das coisas, esses feelings que a gente tem. Ora tornando tudo mais frio, ora morno, ora insuportavelmente abafado. É um efeito borboleta em pequena escala, em que as ações que acontecem com você transformam por completo sua maneira de enxergar o mundo. Me pergunto se é isso que dá vida às obras de arte mais primas que existem. Bom, sim, certamente deve ser. Muito bem, vamos bater um papo então com a autora Vitória Del Pintor. Vicky, a cor pêssego tem algum significado para você? Ah, sim. Ela me faz lembrar bastante de um pessegueiro que tinha na casa do meu avô. Vitória, obrigada por ter participado do nosso especial. E ficamos agora com a próxima crônica. É com você, Felipe. Programa Universidade 93,7. Confira agora uma outra cor para o céu de São Paulo, na crônica de Felipe Saturnino. As tardes na Avenida Paulista são sempre acompanhadas aos montes. Uma infinidade de pessoas atravessa seus atalhos mais diferentes, muito embora a via se constitua de uma linha reta, de pouco mais de 3.000 metros. De um lado da calçada, há uma senhora, que geralmente passeia sozinha, sentada em uma mureta. Ali por perto, um homem de idade e seu cachorro andam aparentemente sem destino, e já não é mais possível vê-los daqui. Uma família com filhos adolescentes está encarando o arranha-céu. Uma outra família, dentro de um automóvel, passa por essa primeira família, buzinando para que saiam da faixa. Um pequeno bebê chora com a mãe. Um rapaz sentado sob o vão do MASP observa o conjunto da obra, sem reação. Há muitas inspirações, buzinas e conversas em paralelo. Há um momento, aliás, em que não é mais possível ouvir nada. Mas há um momento em que as coisas param, e é. O ambiente é um grande lugar para se ver o cair da tarde e admirar o pôr do sol. Quando eu era criança e tinha com quem ir, estava lá, andando a esmo e olhando o que antes só tinha visto de relance, sem entender. Há muita coisa ali. Lojas de roupas, confecções caras e baratas, restaurantes sofisticados e comuns, bares e prédios que não parecem ter função. Posteriormente, cresci e desenvolvi o hábito de comparecer à via por mim, sozinho, para deixar a cabeça fresca.
Dei conta da infinidade de gente, de cor, de textura dessa avenida. Certo dia, no entanto, e isto juro de pé junto, percebi a existência de um céu distinto. Quando atestei essa conclusão, colegas fizeram questão de me certificar que estava louco. Mas, de fato, em uma das ocasiões em que prestei visita à avenida, o céu era magenta. É a cor que uso agora, aliás, em sua homenagem. Jamais ouvi a tal denominação, a palavra magenta. Nem sei bem o que define. E agora, no entanto, já adotei para mim. Tive de descrevê-la a um colega próximo, que me disse que estava louco. Eu pensei que deveria provar a ele que estava falando a verdade. E hoje, que é um feriado, eu o trouxe para vê-la comigo, pois o céu novamente magenta. E vamos ficando aqui, a sós, enquanto essa história aparentemente despretensiosa termina. Estamos aqui no estúdio com o autor Felipe, que vai conversar um pouco com a gente sobre essa crônica que vocês acabaram de ouvir. Fala pra gente, como você colocou a Avenida Paulista numa crônica sobre a cor magenta? A ideia era mostrar que como São Paulo é uma cidade muito movimentada, num ritmo muito louco, e como a Avenida Paulista é um símbolo da cidade, como esses lugares em que a gente frequenta com muita velocidade, que a gente não percebe nada que tem em volta deles, como esses lugares eles podem ter algo que te surpreende. Então a ideia era a pessoa ouvir a crônica e tá lá, você imagina um céu que nunca provavelmente existirá num lugar tipo que você não olha pra nada, sabe? Não tem nada pra... Obrigado pela atenção. Esse foi Felipe Saturnino para o programa de crônicas do Universidade 93.7. Programa Universidade 93,7. Você já parou para pensar quantas pecinhas existem dentro das ferramentas e que sem elas as máquinas não funcionam? Confira a reflexão sobre isso e outras coisas da vida com Carolina Pulice. São muitas as coisas que nos movem. Não conseguimos viver nossa rotina sem energia. Mas só a nossa energia não é suficiente. Precisamos de forças que vêm de fora. Sim, eu falo da energia elétrica, mecânica. Aquela que alguém, em algum momento da vida, descobriu e que aprendemos nas físicas da nossa educação. Essa energia que vem das tomadas, do combustível que colocamos nos veículos, aquela que também vem da força da água. Não seria tudo uma grande vontade que nos possibilita viver? A turbina do meu secador aquece meus fios, me deixando pronta para encarar um novo dia. A turbina do meu secador aquece meus fios de cabelo, me deixando pronta para encarar um novo dia. A turbina do liquidificador prepara a vitamina matinal, que me alimenta durante a manhã. O motor do ônibus me faz lembrar que ainda há um longo caminho a percorrer. São 3 ônibus para chegar à faculdade, 2 para ir para o estágio e 1 para voltar para casa. São turbinas movidas a energia, num escuro pouco observado. Quem para observar a ferramenta funcionando? A gente quer o resultado, o efeito da coisa. E as coisas dentro das coisas nos passam despercebidas, isoladas num compartimento. Elas cumprem suas tarefas de fazer a máquina funcionar. Elas estão presentes na nossa ausência de atenção. Assim também é a cor preta, que na ausência da luz se faz presente. Ela não está lá. As ausências cumprem seu papel importante na rotina, movendo mesmo sem a gente imaginar. Pode parecer bobagem, uma ideia que não é importante, mas assim também não é com a vida dos outros? Quantos empregos não são assim? Quantos funcionários não estão lá escondidos, fazendo a máquina funcionar? Nossas vidas passam sem a gente saber. Toda a nossa vontade, energia é explorada e depois esgotada no silêncio da não atenção. Essa foi Carolina Pulice, de São Paulo. E vamos seguir com um especial literário sobre as cores de São Paulo. Programa Universidade 93,7. Mais de 3.000 homicídios por ano acontecem em São Paulo. Imagina investigar todos esses crimes? Felipe Fabrini traz agora uma crônica sobre a investigação do detetive. 3 horas da madrugada e a casa toda estava de pé, acordada para recepcionar a polícia. Mais um.
Mais um assassinato na cidade de São Paulo. Dessa vez foi na residência dos Marinho. Mais uma morte entra para conta dos mais de 3.000 homicídios por ano que acontecem nessa cidade. Brasil, uma vergonha, um dos países mais violentos do mundo. 60.000 homicídios por ano nesse país. Matam mais gente aqui do que na guerra na Síria. É inacreditável. Mas o detetive não tem tempo para se preocupar com isso não, ele tem um crime para solucionar. E não tem muito tempo não, porque os ânimos da casa estão muito exaltados. A mãe do Sr. Marinho, tadinha, desmaiou. Não aguentou. A cena do filho estatelado no meio do salão de música com a cabeça aberta e o tapete vermelho de sangue foi demais pra velhinha. É o pior pesadelo que qualquer mãe possa imaginar. A esposa se trancou no quarto com as crianças e não saiu mais. As duas garotinhas, sem entender nada do que estava acontecendo, vão crescer sem o pai por perto. O primo tentava manter a compostura para receber os policiais, mas quem estava furioso mesmo era o irmão do morto. E estava furioso sabe por quê? As portas da casa estavam todas trancadas, ninguém roubou nada, e foi só ouvir o grito do irmão que em 1 minuto ele já estava de pé na frente do corpo. Ué, a única conclusão que dava para tirar disso tudo era que o assassino era alguém que já estava dentro da casa. E quem ele achou que era? O coitado do caseiro. E ele queria matar o sujeito. E ele reclamava, esbravejava, falava que esse mulambo é safado, que eu nunca confiei nele, que ele devia estar tentando roubar alguma coisa e foi pego em flagrante, que pobre morre de raiva, de inveja, que tinha que prender o maldito porque só podia ser ele. E o caseiro não parava de chorar. Mas o detetive não comprou esse papinho, não. O cara sabia que para achar o assassino ele tinha que descobrir a arma do crime. Descobrir onde é que o assassino escondeu ela. Sorte que o detetive era bom. Ele percorreu a sala inteira com o olhar e não teve a menor dúvida. Cruzou a sala, abriu a tampa do piano e não é que estava lá mesmo. Estava lá dentro do piano. A arma do crime era um maldito castiçal. E tinha dor nesse castiçal, hein? Era o castiçal sabe de quem? Do Coronel Mostarda, pô. O filho da mãe matou o primo a sangue frio com um golpe de castiçal na casa do sujeito. E foi ainda o próprio Mostarda que chamou a polícia. E não é que o sem vergonha não ia dar um pio porque sabia que o caseiro ia preso? Que não iam acreditar nele? Algemaram o coronel. A família inteira perplexa com a barbaridade do crime. O cara matou o primo que lhe deu o teto, lhe deu uma cama, que deu comida pra ele quando ele tava mal das pernas. E o Mostarda não abriu o bico, hein? Não tentou se justificar, não pediu desculpas pra ninguém. Foi de uma frieza impressionante o coronel até a viatura. Mais uma tragédia nessa cidade tão violenta que é São Paulo. Dessa vez, pelo menos, o culpado foi pego. Foi o Coronel Mostarda na sala de música com o maldito castiçal. Mas do jeito que a coisa anda, o detetive ainda vai ter que trabalhar demais. E essa foi mais uma das crônicas do nosso especial. Estamos aqui com Felipe Fabrini para conversarmos com ele sobre essa história de suspense que vocês ouviram. Felipe, por que o culpado é sempre o velho Coronel Mostarda? Eu acho que tem muito a ver com o simbolismo da cor mostarda, né? Uma cor muito forte, muito marcante. O gosto da mostarda também é muito agressivo, né? Não é uma coisa que é para qualquer um, não. Felipe, muito obrigado por ter participado do programa. Vocês ficam agora com a última crônica do nosso especial de cores, aqui no Universidade 93,7. Programa Universidade 93,7. Você sabia que o salmão que a gente come não nasce com a cor salmão? É sobre isso que fala a nossa próxima crônica, escrita por Luísa Queiroz. Vamos ouvir. Calma. Então essa não é a cor natural deles? Olhei para o garçom enquanto ele respondia que não, que na verdade os peixes nasciam cinzas e eram tingidos em cativeiro com sabe-se lá o quê, e que alguns fornecedores ofereciam até um catálogo de cores para o cliente escolher. Eu parei de prestar atenção no que ele dizia porque eu não conseguia acreditar. Onde já se viu tingir um peixe? Por que uma cor importava tanto, a ponto de existir um ramo industrial inteiro especializado em tingir um único tipo de peixe? A minha conclusão era de que ou os clientes eram muito frescos, ou os fornecedores de peixe não tinham mais o que inventar. Mas o meu raciocínio sobre a indústria da cor alimentícia foi interrompido quando o garçom me serviu o meu salmão grelhado. Um salmão que, agora eu sabia, era na verdade tingido. Isso tá errado, você deveria ser cinza, eu pensei, olhando para aquele pedaço de peixe monocromático. E pior, artificialmente monocromático, que ficava perdido em algum lugar entre o vermelho sangue e o rosa claro.
Eu continuava encarando aquele peixe de cor falsa quando o cozinheiro teve a audácia de pôr mais um filé de salmão na frigideira. Do meu lado, uma família olhava com olhos famintos para o homem que cozinhava o jantar deles. Será que eles sabiam que o jantar deles era pintado? Será que eles se importariam? Será que eles comeriam salmão cinza? Bom, eles eu não sei, mas eu me importava sim. Vai saber o que tem nessa tintura aí que eles usam? Eu posso ter alguma alergia, posso passar mal, posso desenvolver gastrite. Nossa, e se me der câncer? Hoje em dia tudo dá câncer. Eu li que, na China, as pessoas ficam com câncer de pulmão só por respirarem ar poluído. Imagina eu, que também moro em um lugar super poluído e ainda como salmão tingido. Ah não, sem chances. Eu é que não vou fazer quimioterapia porque alguém decidiu me privar do meu direito de comer um salmão cinza. Chamei o garçom e disse pra ele que eu não queria aquele salmão tingido. Ele me olhou como se eu fosse louca. Eu expliquei pra ele que, já que tinha até um catálogo de cores pra eu escolher a cor do meu salmão, que eu queria um salmão cinza. Queria um salmão natural, sem esses químicos todos que eles colocaram pra criar essa cor bizarra, que tem o mesmo nome de um peixe, só que o peixe na verdade é cinza. O garçom disse que salmão cinza ele não tinha, e foi embora rindo. Será que ele achava que eu estava brincando? Como ele pode rir assim da situação dos consumidores de salmão, que são submetidos a substâncias tóxicas só por causa de uma corzinha? Será que esse garçom não come salmão? Será que eu devia parar de comer salmão? Nossa, mas aí eu vou comer o quê? Carne vermelha não dá, tem papelão. O frango tem hormônio. A soja eu prefiro nem pensar. Ai, assim não dá. Acho melhor virar vegana logo. Mas se bem que vai saber o que eles usam no agronegócio, né? Tem tanto agrotóxico. O jeito é virar vegana e só comprar coisa orgânica. Ai, mas tudo que é orgânico é caro. O que será que dá mais câncer? O agrotóxico ou o salmão tingido? E como é que ninguém fazia alguma coisa a esse respeito? Uma denúncia, um protesto, uma manifestação na Paulista? Olhei para a família da mesa ao lado, que saboreava o salmão preparado pelo cozinheiro. Pareciam tão felizes mastigando aquele peixe de cor falsificada. O filho do casal devia ter uns 8 anos, talvez nem isso, mas ele devorou o peixe inteiro quase sozinho. Acho que os pais até se assustaram, mas pareciam felizes, e felicidade não é todo dia que a gente vê. Pensando bem, acho que eles não ficariam tão contentes comendo salmão cinza, porque cinza é uma cor triste. Deve ser por isso que as pessoas se importam tanto em comer um peixe rosado ao invés de um peixe incolor. Até porque quem mora em uma selva de pedra não precisa de mais cinza na vida. No fundo, todo mundo quer mesmo uma cor quente no jantar, para fugir, nem que seja só um pouco, desse mar descolorido que é São Paulo. Garçom, traz de volta o meu salmão. Essa foi a crônica de Luísa Queiroz e ela vai conversar aqui com a gente no estúdio. Luísa, você costuma comer salmão? Costumo sim, Felipe, eu gosto bastante. Pena que é caro, né? Mas lá perto de casa tem um restaurante chamado Kazumi, que eu gosto bastante, eu acho que compensa, viu? Eu recomendo. Luísa, muito obrigado pela sua presença e esse foi o nosso especial sobre as crônicas da cidade de São Paulo. Esperamos que vocês tenham gostado. E nós queremos ouvir vocês agora. Mandem suas sugestões na nossa página do Facebook. Você pode ouvir e baixar o programa no site www.usp.br/cje/radiojornalismo. O programa de hoje teve a apresentação de Felipe Fabrini e Bruna Martins. As crônicas foram produzidas por Bruna Martins, Victoria Del Pintor, Felipe Saturnino, Carolina Pulice, Felipe Fabrini e Luísa Queiroz. A produtora é a Luísa Queiroz. Coordenadora, Vitória Ferreira Del Pintor. Os cronistas foram Bruna Martins, Vitória Del Pintor, Felipe Saturnino, Carolina Pulice, Felipe Fabrini e Luísa Queiroz. Músicas Tempo Perdido, de Renato Russo. As músicas foram utilizadas neste programa somente para fins didáticos. Um bom dia. Bom dia a todos. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.